Olá meninas, sejam muito bem-vindas para essa aula do curso de Mulher Virtuosa, a terceira aula para essa turma, e hoje nós vamos falar sobre mulher e maternidade. É um tema bem propício para nós mulheres, né, para o propósito de Deus para com a humanidade. Então é um tema propício, é um tema desafiador e é um tema que tem que ser atualizado todos os dias. Nós que somos mães, né? Nós que pretendemos ser mãe, independente de como vai ser esse processo de ser mãe, nós precisamos estar atualizada com todos os acontecimentos do mundo, precisamos estarmos sempre atenta a tudo que acontece, porque para a gente dar esse suporte aos nossos filhos, para a gente dar aos nossos filhos uma educação digna, com princípios cristãos, nós precisamos estar antenadas, ligadinhas, juntinha com o Senhor, para poder conseguirmos fazer aquilo que o Senhor propôs ao nosso coração, aquilo que o Senhor propôs à humanidade, aquilo que o Senhor propôs à família, aquilo que o Senhor propôs aos nossos filhos, para a gente poder fazer conforme a vontade do Senhor. Nós precisamos estar ligada, antenada com tudo que tem acontecido no mundo. E nós vamos ao livro. Espero que todas vocês estejam acompanhando o livro, porque esse livro ele foi editado, criado, né, pela Andréa Ferraz e inspirada por Deus. Eu tenho certeza que ele falará ao seu coração. Então não deixe passar desapercebido, não fica só assistindo o vídeo, atenta-se à aula, porque a aula é anunciada todos os dias do nosso encontro, é anunciada a próxima aula, qual será o próximo tema. Então pega lá o PDF, dá uma lida. Hoje nós temos aplicativos que você pode ali selecionar todo o texto e o aplicativo lê isso para você. Então não deixe de passar desapercebido essa oportunidade. Então vamos lá, mulher virtuosa e a maternidade. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. A Bíblia nos relata vários exemplos de mulheres que foram virtuosas. Em um desses exemplos, a Andréa descreve aqui no livro, Ana. Foi uma mulher que perseverou em oração e aguardou aquilo que o Senhor havia prometido. E ela conquistou essa promessa diante do Senhor em um momento de desespero, em um momento em que ela estava desesperada, no auge do seu desespero, no pranto, nas lágrimas, ela se derramou ao Senhor e o Senhor fez uma promessa para Ana, na qual ele cumpriu. Mas como nós sabemos, né, e a Andréa relata aqui no livro, existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas, né? Na verdade, existe esse tempo em que a promessa é feita, em que nós recebemos a palavra do Senhor proferida para as nossas vidas. E aí existe esse tempo até da execução, de nós tomarmos posse dessa promessa. Então este tempo de espera, às vezes ele nos causa agonia, às vezes ele nos causa ansiedade. Mas Ana, ela perseverou e acreditou naquela promessa para com a vida dela e teve a satisfação, o prazer de receber a promessa do Senhor. E foi um ventre de propósito, né? Uma geração de um propósito, porque ela colocou isso diante do Senhor como um propósito na vida dela. O Senhor prometeu e ela disse que devolveria, e assim ela cumpriu. E aí a Andréa relata aqui, ó, Ana viveu o cumprimento da promessa no tempo de Deus, porque não desistiu de orar, esperar e confiar. Sua fé moveu o coração de Deus, que é fiel. O Senhor é fiel para com as nossas vidas, em todo o tempo Ele é fiel e sempre cumpre o que promete. Deus surpreendeu Ana, abençoando tremendamente, dando-lhe não só um filho, mas um sacerdote obediente, temente, profeta e juiz. Ou seja, ela colocou ali no finalzinho do primeiro texto que nós lemos aqui, que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ana, ela pediu a Deus um filho e o Senhor deu para ela muito mais do que isso. O Senhor deu para ela um homem de Deus, um profeta, um juiz, uma pessoa que era olhada por todo Israel como exemplo.
Então, o Senhor, ele faz assim. Quando nós aguardamos no tempo dele, quando nós esperamos no tempo do Senhor, nós recebemos aquilo que nós buscamos, ainda muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque o Senhor, ele é maravilhoso. E esse texto, ele diz que é muito mais do que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. O poder do Senhor que opera em nós. Isso é muito lindo. E se a gente prestar atenção da forma em que o Senhor fala, nós vamos ter sabedoria de como chegarmos até o Senhor para pedir tudo que nós precisamos. Então, Ana, o desejo dela era ser mãe. E para ela, naquele momento, era um desafio ser mãe. Penina foi uma ponte, né? Foi uma acusadora, foi uma pessoa que estava todo o tempo humilhando Ana, mas tudo que Ana passou foi como uma ponte para que ela recebesse aquilo que o Senhor tinha reservado para ela. Porque muitas vezes, se a gente está numa vida monótona, se a gente tem tudo que a gente quer, nós não precisamos de buscar o Senhor para nada. E às vezes o Senhor nos coloca em algumas situações para que nós possamos perceber que dele e nele nós podemos todas as coisas. Que ele é aquele que tudo pode, é aquele que tudo faz. Às vezes é o mínimo dos mínimos, né? Às vezes um creme de cabelo que faltou, às vezes um perfume que você não está com condições de comprar, uma sandália que você gostaria, e aí a gente está naquele momento de aflição que nós não podemos neste momento, mas a gente apresenta ao Senhor. E ele cuida nos mínimos, nos mínimos, nos mínimos. Imagine aquilo que está fora, totalmente fora do nosso alcance. Né, que naquela época não existia medicina, hoje nós vamos lá, fazemos um exame, descobrimos que não podemos ser mãe ou que precisamos de fazer um tratamento. Antigamente não tinha isso, era Deus ou Deus. E é assim que o Senhor nos quer, na presença dEle, querendo em todo tempo que seja Ele nos mínimos detalhes das nossas vidas. Amém, amadas? Que nós possamos guardar isso em nossos corações e saber que agindo o Senhor, quem é que impedirá? É uma pergunta, né, que está aqui no livro. Agindo Deus, quem impedirá? Creia e tome posse, porque todos aqueles que hoje te perseguem terão que reconhecer que Deus te escolheu para ser mais que vencedora. Ou seja, ali no começo, a Andréia colocou que Ana estava guerreando, era então uma guerreira. E aí ela passou de ser guerreira para ser vencedora. O que eu quero dizer para você? Que você não vai passar todo o tempo da sua vida guerreando, brigando ali, guerreando na guerra, porque as guerras, elas têm tempo determinado pelo Senhor para acabar. E Ele é o general dessa guerra, Ele que vai à nossa frente. Nós vamos deixar esse título de guerreira e vamos receber o título de vencedora para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então Deus, ele tinha um propósito para a vida de Ana no ser mãe. E naquele momento para Ana era o seu maior desafio. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Nós também fomos chamadas. Nós também fomos chamadas para cumprir um propósito de Deus nas nossas vidas. Nós somos chamadas para poder executar algo do Senhor para com as nossas vidas. E a Andréia, ela faz uma pergunta aqui no livro, que é a seguinte: como tem sido a escola espiritual dos nossos filhos? Como tem sido a escola espiritual do seu filho? Como que nós estamos dedicando essa maternidade, esse tempo precioso que o Senhor nos entrega, porque é grande e precioso demais. Ser mãe é de uma preciosidade tão grande. O Senhor, ele entregou isso para mim e para você, para nós mulheres sermos dedicadas, independente de como vai ser esse propósito de ser mãe na sua vida. O Senhor, ele nos delegou algo, ele nos entregou algo profundo para que nós cumpríssemos, para que nós executássemos, e nós precisamos executar isso com excelência. Nós precisamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos estar com os nossos olhos atentos a tudo, igual eu disse no princípio. Nós precisamos estar antenadas em tudo que tem acontecido, porque temos vivido dias difíceis, e criar filhos neste tempo difícil não é uma coisa banal. Não. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 7.
Essa é uma ordenança do Senhor, para que os pais passassem para o filho tudo aquilo que eles tinham recebido de Deus, todo ensinamento, todo exemplo. Então ele diz bem claro, o momento em que nós estamos reunidos com a nossa família, com os nossos filhos, um momento de intimidade em todo o tempo, aonde quer que você esteja. Ele diz na casa, no caminho, assentado, andando, deitado ou levantado. Que nós possamos falar, contar das benevolências, dos feitos do Senhor, porque o Senhor, Ele se alegra quando nós ensinamos a nossa geração como se deve andar, como se deve proceder. Aí tem mais um versículo que diz assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta, ou seja, nós estamos sendo observados, né? Ela colocou aqui, lembre-se, você está sendo observada e copiada. Os nossos filhos, eles estão olhando, nós somos exemplos para eles estão nos olhando, nos observando, eles adoram ouvir as nossas histórias, da nossa geração, de como nós crescemos, de como nós éramos criança, de como as nossas mães atuavam com a gente. Nós temos história para contar, nós temos experiências para contar e os nossos filhos anseiam isso. Por quê? Porque a criança, os filhos, ele olha para o pai, independente da idade que ele tiver, porque eu sei que você também é filha. Você também foi filho, independente do que você passou, porque nós sabemos também que existe todo um projeto maligno de acabar com a família, de acabar com a paz entre as famílias. Então Satanás, ele vem lutando e trabalhando para fazer dissensão, para fazer separação daquilo que é o projeto do Senhor, porque a família é o projeto do Senhor. Então às vezes nós passamos por momentos de dificuldades, de traumas, de situações na infância que acabam nos afastando dos nossos pais, mas isso não é o projeto do Senhor. O projeto do Senhor é que a família seja unida, que a família seja vencedora, próspera, cheia de prosperidade. Não sei o que aconteceu na sua vida, na sua infância, como foi a sua infância, mas eu sei o seguinte, que de agora para frente, escolhidas do Senhor, como mulheres de Deus, como aquelas que atendem o chamado, como aquelas que entenderam o propósito do Senhor, nós estamos tendo essa aula para que nós possamos crescer em entendimento e em sabedoria e executar nas nossas vidas, na vida da nossa família, aquilo que é o projeto do Senhor. Porque o projeto do Senhor é te fazer levantar. O projeto do Senhor é te fazer ser rica, milionária, daquilo que o dinheiro não pode comprar, daquilo que é a vontade dele, daquilo que é o desejo do coração dele. E é muito mágico. Ser mãe é mágico, ser mãe é tremendo, é maravilhoso. Nós temos uma direção, nós temos a quem seguir, nós temos o que nós precisamos, porque o Senhor, ele é uma fonte inesgotável de tudo aquilo que o ser humano precisa para prosseguir, para ter uma vida justa, reta, suprimentos, para ter vida e vida com abundância. O Senhor tem, ele é essa fonte. Então, independente do que aconteceu no nosso passado, independente de como foi o nosso passado, nós temos histórias para contar. Nós temos uma nova história com o Senhor e nós desejamos que a nossa família seja exemplo para a humanidade, seja exemplo para a nossa rua, seja exemplo para as nossas amigas, seja exemplo para o nosso ciclo de amizade, que a nossa família possa ser próspera de tudo aquilo que vem do Senhor. Como que nós vamos conquistar isso? Na base da oração, na base da intimidade com o Senhor, na base da busca, e eu sempre digo, estando antenada com tudo que tem acontecido, um diálogo aberto com os nossos filhos, sentando, proseando, contando das suas experiências com o Senhor, contando das suas frustrações do passado, contando das frustrações com o pai, com a mãe, com irmãos, independente de com quem seja, nós precisamos contar e dizer para os nossos filhos que Ele em nós, que em nós eles têm refúgio, que em nós eles podem confiar, que em nós, que nós temos o Senhor e que nós queremos passar para eles todo o amor que o Senhor nos deu, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nós possamos passar para os nossos filhos e ganhá-los em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te oriente nessa jornada, em nome de Jesus Cristo. Qual tem sido sua conduta de serva cristã? Esposa, mãe, filha e amiga. Não se alimente com comidas dos porcos. Você é o que consome no dia a dia. Com o que você tem se alimentado diariamente, né? Então nós temos que buscar a presença do Senhor, nós temos que se alimentar no Senhor. Eu acredito que aqui neste grupo, neste curso, nós temos mulheres que são capacitadas, que são chamadas, e isso não nos impede de receber ofertas, de receber
propostas. Isso não nos impede disso. Mas nós sabemos e temos a certeza que o Espírito Santo se faz presente todos os dias para nos consolar e para nos trazer de volta a direção àquilo que é o propósito do Senhor. Como já foi dito aqui, nós sabemos que a todo tempo nós estamos sendo observadas, principalmente pelos nossos filhos. Eu sempre falo que o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. As pessoas que estão à nossa volta são esses que estão aqui junto com a gente dentro da nossa casa. Então, e às vezes, esses que estão próximos da gente, que estão aqui, que são os chegados da gente, que são a nossa família, não recebem tanta atenção como deveria. Às vezes a gente deixa passar algumas coisas desapercebidas e, como a Andréia disse, nós estamos a todo tempo sendo observadas e copiadas pelos nossos filhos. E então, ela disse o seguinte aqui na página 83 do livro, né? O que você está assistindo, falando, com quem você tem andado? Você tem se relacionado com Deus? Quanto tempo nós estamos tirando a sós com o Senhor? Ouvindo a voz de Deus. Ou seja, isso é muito importante para que os nossos filhos vejam, né? Porque a gente falar de oração, às vezes é fácil. Falar de leitura bíblica, às vezes é fácil. Difícil é você ter uma vida constante de oração, uma vida de leitura bíblica. Não precisa ser constante, mas precisa ser observada. Os nossos filhos, eles serão exemplos, nossos exemplos, né? Então, eles estão nos observando, né? Quanto tempo minha mãe não ora, quanto tempo ela fala de oração, ela prega de oração, ela fala de leitura bíblica, ela fala de testemunho, ela fala, mas eu não vejo. Então, nós somos os maiores exemplos dos nossos filhos, né? Quanto tempo nós estamos ouvindo a Deus, praticando o Senhor, quais voos nós estamos dedicando uma vida para o Senhor. É tão maravilhoso quando você consegue no domingo, né? Porque é claro que a gente tem uma vida corrida, a maioria das pessoas trabalha. Para quem consegue todos os dias tomar café junto com a família, isso é maravilhoso. Mas para quem não consegue, que talvez só no final de semana que você consiga isso, prepara uma mesa de café da manhã, coloque um louvor para tocar. Acorda um pouquinho mais cedo. Eu sei que às vezes a gente está cansada, mas eu acho que vale você construir este templo, né? Como o vídeo que a Érica colocou a semana passada. Às vezes a gente não percebe e ninguém nos elogia, mas o Senhor tem nos observado. Serão templos que serão colocados lá, uma construtor desconhecido. Mas nós estamos preparando essas construções, né? Ao decorrer da nossa vida inteira, nós estamos sendo construtoras de algo. E esse algo que é os nossos filhos hoje, para essa leitura, para esse tema, para essa aula, são os nossos filhos. E isso é muito, muito importante. É uma geração que saiu de você. E essa geração é projeto do Senhor. É o desejo do Senhor. Não nos pertence. Nós estamos apenas construindo estes templos para exaltação e glória do nome do Senhor. Amém? Então nós temos que observar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos praticando, com quem nós estamos andando, o que nós estamos falando, para que os nossos filhos, eles olhem e copiem e retirem aquilo que verdadeiramente é o essencial do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos praticar o Senhor, praticar a Deus, praticar o Espírito Santo todos os dias. Onde estão firmados os valores dos nossos filhos? Na areia ou na rocha? Então, para essa resposta, seria: onde está firmado o teu valor? Na areia ou na rocha? Respondendo aonde está firmado o teu valor, nós vamos saber, obviamente, aonde está firmado o valor dos nossos filhos. O que nos tem feito colocar os preceitos de Deus em segundo lugar na vida dos nossos filhos? Né? Ou seja, ele está me observando, ele está me vendo, e não é fácil. Essa é uma pergunta assim, bem desafiadora, porque enquanto eles são crianças e enquanto nós estamos no poder da situação, existe uma respostinha aqui, outra ali, um desafio, mas quando eles crescem, né? Quando os nossos filhos crescem, se tornam homens e mulheres, né? Tem o processo, adolescência, juventude, daqui a pouco eles são donos dos seus próprios narizes, daqui a pouco eles são
dono do seu próprio dinheiro, eles começam a ter desejos, vontades, e aí nós temos a nossa vida com o Senhor e nós anseiamos que os nossos filhos também tenham, mas por algum motivo eles tomaram outros rumos e por algum motivo eles olham pra gente, já não olham mais com aquele olhar de apreciação. Já olham pensando, ai, a minha mãe é fanática, meu pai é fanático. E aí, essa pergunta para quem já está nessa parte do desafio seria perseverança. Perseverança em oração, perseverança em profetizar, perseverança em caminhar na presença do Senhor, perseverança em adquirir mais e mais experiências no Senhor para que os seus filhos a louvam, né? Como diz Provérbios 31. Como também os seus filhos levanta e a louvam, dizendo: muitas filhas obram virtuosamente, mas a ti nenhuma é superior. Que nós possamos deixar verdadeiramente esse legado, porque é claro que eles vão passar pela dificuldade, pelo tempo de rebeldia, é normal, eles vão passar pelo tempo de rebeldia, mas assim como a sua mãe deixou para você um legado, ainda que ela não tenha deixado um legado, eu tenho certeza que o Senhor tem te dado experiências tremendas. Assim como o Senhor tem te dado experiências tremendas, o Senhor vai fazer com que seus filhos olhem para você e tenham orgulho de você. Porque, independente do que passou, você tem deixado um legado, você tem buscado a presença do Senhor todos os dias da sua vida. E isso é muito importante para nós, que estamos aí criando uma geração de adoradores, criando uma geração de homens e mulheres que vão estar na presença do Senhor, homens e mulheres que vão fazer a vontade do Senhor. É essa geração que nós estamos criando, é essa geração, é esse desejo que o Senhor quer, de nós estarmos impulsionadas, posicionadas para essa geração, para criar essa geração que tem o desejo de adorar, que tem o coração no Senhor, que tem a vontade no Senhor, que ainda que ele se desvie, ele sabe o caminho de volta para a casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Seu filho precisa da sua presença, precisa da sua atenção. Faça com que os seguintes passos, preste atenção, está aqui no livro, virem rotina. Ore junto. Façam atividades juntas, às vezes isso é um desafio muito grande, mas a gente tem que prestar atenção. Tire as suas dúvidas, eles têm muitas dúvidas, e aí a gente fala assim, vê lá no Google, não, vamos ver no Google junto? Senta, tira as dúvidas, às vezes são dúvidas tão pequenas, e às vezes a gente tem vergonha de falar, não quer conversar, converse, seja amigo do seu filho. Leia a Bíblia junto, isso é muito importante. Agora na Páscoa, meu filho falou, mãe, eu vou ganhar o quê? De ovo, de Páscoa. Eu falei assim, peraí que eu vou te dar o seu presente de Páscoa. Aí vim aqui no meu quarto, tinha uma Bíblia linda, novinha, e eu falei assim, aqui é seu presente da Páscoa. Aí entreguei pra ele, sério? Eu falei, sério. E ele ficou feliz com aquele presente. Tire um tempo só para vocês, só para você e para o seu filho, isso é muito importante, muito importante. Tire um tempo para você e seus filhos. Tire um tempo para você e para cada um dos seus filhos. Hoje é o João, amanhã é a Maria, depois é a Beatriz, não sei quantos filhos você tem. Tire um tempo para cada um deles, ainda que eles sejam casados. Outro dia minha filha passou mal e aí eu fui com ela pro UPA, aí chegou lá, ela deitou assim em mim. Ô, menina carente, Jesus Cristo, isso tudo são pequenos traumas que ela viveu na infância, que ela sente muita falta de mim, eu sei disso, por isso que eu faço questão de ligar, de mandar mensagem, de ligar chamada vídeo, porque eu não quero que isso atrapalhe na criação dos filhos dela, eu quero ser presente. Ensine os seus filhos o valor da maternidade, muito importante. E isso nós vamos ensinar sendo bons exemplos de mães. Um versículo que fala muito ao meu coração, e eu quero compartilhar aqui com você este versículo, que está no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1 em diante, que diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corremos com perseverança para a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta para mim e para você. O versículo 2 diz o seguinte: olhando firmemente para Jesus,
autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e nem vos desanimeis. Verdadeiramente nós vamos viver desafio para que nós possamos estar dentro do propósito do Senhor. Mas como disse o versículo bíblico, existe uma carreira proposta para nós. E aí agora só depende de mim e de você, como é que nós vamos nos posicionar diante disso. A palavra certa é essa. Como que nós vamos nos posicionar diante desse conselho ali que nos deixou o autor de Hebreus? Como que você vai se posicionar? Eu acho fantástico porque Deus, ele inspira os seus filhos. Ele inspira o seu servo. Por isso que eu te aconselho a ler o livro. Leia o livro porque o Senhor inspira os seus servos. Então o Senhor, ele ministrou algo profundo no coração da nossa irmã Andréia, né? Da pastora Andréia. O Senhor ministrou algo profundo ao coração dela. Algo que fez ela, que impulsionou ela, e ela se posicionou e começou a relatar, escrever este livro, que tem alcançado muitas gerações, que tem sido bênção para muitas gerações. Assim como o autor de Hebreus nos dá esse conselho, deixou ali escrito pra gente. Quando a gente lê, parece que está falando agora, é muito atual, porque a palavra do Senhor, ela é viva. Por isso eu digo, não perca tempo, leia o livro, leia a palavra do Senhor. Então ele nos dá um conselho. Portanto, visto que vós estão rodeados de tão grandes nuvens de testemunha, quem são essas testemunhas? Quem são essas testemunhas? Aonde nós vamos, sendo servos do Senhor? Nós temos essas pessoas olhando, nos observando quem somos nós. Nós temos a nossa casa, os nossos filhos nos observando e às vezes ainda nos provando. Nós temos os nossos esposos nos observando e também nos provando. Nós temos os nossos amigos, nós temos os nossos vizinhos, nós temos os nossos irmãos em Cristo. Se você é pastor, você tem essas ovelhas te observando, te seguindo. Você é exemplo e você é provada todo o tempo por todas essas pessoas que estão te observando. E além disso, nós temos outro patamar. As regiões celestiais, o inimigo, ele está ao nosso derredor, também nos observando, também querendo que a gente desista. E o conselho do autor ali é correr com perseverança, deixando todo o pecado, todo o embaraço e correndo com perseverança para a carreira que já está proposta. E aí ele ainda diz mais, olha para Jesus, que é autor e consumador da vossa fé. Olha para Jesus que foi perseguido, para que você não desanime, para que você não desista, olha para Jesus Cristo. É tremendo como o Senhor fala conosco através de coisas simples. É uma aula de maternidade, mas o Senhor está chamando você para a carreira que foi proposta. O Senhor propôs para você ser mãe de multidões, ainda que você não seja mãe de filhos gerados no seu ventre. Você foi chamada para ser mãe. Você foi chamada para ser mãe de multidões. Ainda que você, já encerrei a carreira de ser mãe, meus filhos já estão criados, você já deixou o seu legado, mas o Senhor continua te dando filhos para poder criar. Há uma carreira proposta para você, independente do seu momento presente, do seu agora. Independente disso, há uma carreira proposta para você. Não tenha dúvida disso, que o Senhor tem promovido algo tremendo para a sua vida. Então, meninas, aproveitando que nós estamos falando de maternidade, de mulher e maternidade, para essa turma desse curso, que maravilha que é estar aqui com vocês. Eu quero deixar para vocês também alguns outros versículos que o Senhor nos entrega essa responsabilidade, nos deixa esse legado de responsabilidade como seres humanos. Ele diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele diz assim: e Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai. Está sobre a minha responsabilidade, sobre a sua responsabilidade. As próximas gerações, as gerações vindouras. Está sobre a nossa responsabilidade como servas do Senhor, como aquelas que desejam cumprir a vontade do Senhor. O desejo do Senhor está sobre as nossas responsabilidades. O desejo da vontade do Senhor, o coração do Senhor está sobre a nossa responsabilidade. Meninas, nós estamos hoje falando sobre maternidade. Isso tudo é muito profundo para as nossas vidas, né?
Esse curso de Mulher Virtuosa é uma bênção para a minha vida, para a sua vida, para a vida da próxima geração. É um legado que o Senhor tem nos entregado. E falando de legado, como mulheres, como aquelas que anseiam fazer o desejo do Senhor, cumprir a vontade do Senhor, lá no princípio, no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 28, o Senhor diz assim, ó, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai. Então, essa responsabilidade está sobre as nossas vidas, está sobre nós, mulheres. Tudo aquilo que frutifica é bênção. Tudo aquilo que produz é bênção. Tudo aquilo que reproduz é bênção. Então, está sobre a minha responsabilidade e sobre a sua responsabilidade sermos mães das novas gerações. Está sobre a nossa responsabilidade sermos genitoras das próximas gerações, como mulheres. E essa é um tema muito propício, né? Mulher e maternidade, né? E aí no versículo 28 de Deuteronômio, capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 1 de Deuteronômio, diz assim, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E ele continua, e todas as bênçãos virão sobre ti. E ele continua, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. E tem mais. Ele diz assim, bendito o fruto do teu ventre. O Senhor, ele já abençoou a geração, ele já abençoou você, já abençoou o teu ventre. Você é abençoada, você tem essa dádiva do Senhor, você tem essa virtude do Senhor sobre a sua vida. O fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. O Senhor, ele deixou essa bênção sobre a vida do povo dele, sobre a geração santa, sobre o povo adquirido, e nos alcança através de Cristo Jesus. E como mulheres abençoadas que entenderam o propósito, o chamado, que entenderam que precisamos estar posicionadas, que precisamos estar antenadas, que precisamos estar acordadas, vem aí mais um conselho de mais um profeta, de mais um homem de Deus, que é Isaías, né? Que Isaías, observando e tendo ali as revelações do Senhor, lá em Isaías capítulo 32, versículo 9 em diante, diz assim, prestem atenção, irmãs, prestem atenção como que Deus é lindo e maravilhoso. O Senhor, ele não falha, ele cuida nos mínimos detalhes, ele sempre quer que a gente fique à frente. O Espírito Santo do Senhor, ele quer nos colocar à frente, que você observe do alto tudo que está para chegar, tudo que está acontecendo. Naquela época eles usavam os seus profetas, ele continua usando os seus profetas, ele continua querendo que a gente esteja de uma visão acima, como águias, visão de águias. É isso que o Senhor quer para mim e para a sua vida, como mulheres, como mãe. Por isso que eu falei, precisamos estar antenadas. Prestem atenção. Isaías, capítulo 32, versículo 9. Levantai-vos, mulheres, que estáis assossegadas, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclina os ouvidos às minhas palavras. Porque num ano e dias virei a ser perturbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estão assossegadas, e turbai-vos vós, que estáis tão segura, despii-vos e ponde-vos nuas, e cingi com o saco os vossos lombos, baterão nos peitos, pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Como eu disse, Isaías 32, do versículo 9 ao versículo 12. Ou seja, aquelas mulheres, elas estavam desapercebidas, e o Senhor já estava dando visão a Isaías do que estava para acontecer. Cativeiro do povo, né, de Deus, no caso, na Babilônia. Cativeiro de Judá e Israel para a Babilônia. E o Senhor já estava dando visões a Isaías, e Isaías observava que o povo estava meio... E ele sabe
assim como o Senhor tem um chamado para a sua vida, que as mulheres têm grande importância, que as mulheres elas precisavam estar na presença do Senhor orando e clamando a Deus pelo desastre que havia de acontecer. Ele diz que por volta de 1 ano e dias aconteceriam coisas tremendas. E aquelas mulheres, elas estavam ali seguras. Por que ele falava seguras de si? Porque elas estavam ali, porque elas eram dançarinas da colheita. Então elas se vestiam na festa das colheitas e iam dançar para aqueles homens, iam dançar de forma sedutora, seduzindo aquele povo, seduzindo aquelas pessoas. Aí Isaías, ele começou a chamar a atenção delas. Acorda! Desperta, mulheres, levanta. Vocês estão dormindo, estão no sono da indolência. Em vez de vocês estarem vestindo fantasias e roupas para se apresentar para esses homens que estão aí babando, olhando como cachorros para vocês, se despertem. Tire essas roupas, ficam despida veste de saco, cinge os lombos de vocês com cinzas, porque virão dias difíceis. Hoje vocês estão festejando por causa da colheita que está chegando, mas vai chegar dia que essa colheita não vai vir e que o povo terá fome. Estava chamando as mulheres para se despertar. Fazendo uma alegoria para os nossos tempos de hoje, nós podemos perceber que nós estamos vendo dias difíceis, tempos maus. Nós podemos perceber que a promiscuidade tem chegado com grande intensidade a essa geração. Então, o que o Senhor tem para nós através dessa palavra? Que a gente precisa ficar desperta, que nós precisamos estar antenadas, que nós precisamos observar aonde nós estamos, como nós estamos procedendo, tudo aquilo que nós já vimos nos textos que a Andréa propôs, no livro, eu quero dizer para você, como que nós estamos procedendo, como que nós estamos sendo mães, como que nós estamos sendo filhas, como que nós estamos sendo cristãs. Nós estamos no vai e vem da vida, deixando ser levado por qualquer vento, por qualquer situação, tá tudo bem, Deus ama tudo, tudo tá bom. Não, o Senhor tem nos chamado para nos despertar, para a madrugada, para a oração, para o jejum, para nos cingir de saco, nos vestir de saco e nos cingir de cinzas, colocar cinzas sobre as nossas cabeças. Há um tempo de dificuldade. Nós sabemos que nós estamos vivendo esse tempo de dificuldade. Não é tempo da gente parar e ficarmos atônitas, sem saber para onde fazer, sem saber o que fazer. É tempo de buscar a presença do Senhor, é tempo de intensificar em oração. Porque nós temos uma geração para dar conta, nós temos filhos para dar conta, nós temos a nossa vida com o Senhor para dar conta. E nós não estamos sós. Não estamos sós. Como a Andréa abordou lá no princípio, sobre o tempo que Ana precisou estar guerreando, né, sobre o propósito, na verdade, de Deus na vida de Ana. Então, existe um tempo em que nós passamos no deserto e existe um tempo em que nós chegamos na terra prometida, na terra onde mana leite e mel. Então, quando Isaías chama a atenção dessas mulheres que estão desatentas, desapercebidas, que estão sendo levadas por qualquer vento, de qualquer forma, e estão, na verdade, atônitas, esquecidas daquilo que é o Senhor, pararam de olhar para o alto, da onde vem o socorro, Isaías chama a atenção delas para isso, porque existia um cativeiro que Israel ia passar, existia este tempo de dificuldade para eles, né, que eles iam passar. Existia esse deserto que o Senhor mesmo permitiu que eles passassem para não perder o seu povo. O que o Senhor faz, Ele faz com amor, por amor a mim e a você. O Senhor permite que nós passamos por algumas dificuldades, por algum tempo de dificuldade. Então o Senhor, Ele viu que as pessoas estavam perdidas. Então Ele permitiu aquele cativeiro para aquelas pessoas, aquele deserto, aquela dificuldade. E foi naquele momento de provação, naquele momento de dificuldade, que as pessoas entenderam que elas precisavam voltar-se para o Senhor. Então, depois de toda a luta, de toda a prova, de toda a dificuldade, de toda a situação que eles passaram, que o Senhor permitiu que eles passassem, para eles se voltar para o Senhor, vem aí um novo episódio, uma nova história, porque o Senhor é assim que Ele faz. Ele chama as nossas atenções em todo o tempo, Ele nos quer para Ele em todo o tempo. Então Ele permite algumas situações nas nossas vidas para que a gente possa realmente olhar para Ele, estarmos atentas a Ele. Então aí vou mandar para você mais um versículo, verdade, o capítulo 9. Estão no livro de Isaías também, Isaías 65,
do 22 ao 24. Prestem atenção nisso, irmãs, porque mesmo que o Senhor permita um cativeiro para a sua vida, esse cativeiro não é eterno. É simplesmente para te arrebatar, para te trazer para a presença dele. E falando de maternidade, isso é tremendo. Nós somos mulheres, fomos chamadas para estar na presença do Senhor em espírito e em verdade, em santidade, em busca contínua. E diz assim os versículos: não edificarão para que outros habitem, ou seja, aquilo que você está construindo, o Senhor vai permitir que você mesmo usufrua. Não plantarão para que outros comam. Aquilo que você está plantando, outras pessoas podem até comer, mas quem vai experimentar primeiro é você. Porque os dias do meu povo serão como dias de árvore. Olha que coisa linda! Como dias de árvores. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não trabalharão em vão, e nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes de clamarem, eu os responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Você viu que mudou todo o cenário? O Senhor, ele sempre tem um propósito, ele sempre tem um jeito de trabalhar, ele sempre chama a atenção daqueles a quem ele ama, ele sempre desperta. É como eu disse, ele quer que você seja uma águia, que você esteja acima, que você receba primeiro a notícia, para que você se prepare. Então, aquele momento lá em Isaías 32, que o Senhor falou através do profeta para aquelas mulheres, chamando a atenção para elas despertarem, quem ouviu e entendeu e acatou a voz do Senhor, agora, mesmo sendo levado para o cativeiro, mesmo sendo provado, tendo aquele momento de provação para não se perder, porque foi tudo por amor, o Senhor, ele tem uma palavra de bênção para a vida dessas mulheres, que diz que nós não vamos trabalhar em vão, não vamos edificar em vão. E ele ainda diz mais, que não teremos filhos para calamidade. A nossa descendência, a nossa geração será bendita no Senhor, porque nós estamos com os nossos pés apegados no Senhor, assim como nós lemos lá em Deuteronômio, né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor, estarmos ligadas na vontade dele, no propósito dele, em obediência, nós vamos usufruir daquilo que o Senhor tem para nós. Porque é dele para as nossas vidas, é a garantia, ele é tremendo. Então, assim, tome posse dessa palavra. E ele diz ainda assim, né? E será que antes que clamarem, eu os responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Que coisa linda. Quem não quer ter uma vida dessa diante do Senhor? E agora, para testificar que tudo isso que foi falado aqui hoje, que tudo isso que foi lido aqui hoje, que tudo isso que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor ministra ao nosso coração neste dia, nós vamos ler alguns versículos que estão em Efésios, que diz assim, Efésios capítulo 1, Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele disse todas as bênçãos espirituais, todas, nos lugares celestiais. Deus, ele é tremendo demais. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha planejado você, ter você como filho. Olha que coisa linda. Então, quando a gente lê Deuteronômio, que é uma promessa para aquele povo lá, essa promessa me alcança através desse versículo aqui que nós estamos lendo, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, nós somos filhos. Aleluia, glória a Deus. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o teu querer, segundo a bondade dele, o querer dele, que é perfeito, que é maravilhoso. Ou seja, a gente às vezes fica preocupada, mas foi para aquela geração, não, é para você, é para mim. As promessas do Senhor se estendem à nossa geração por causa de Jesus Cristo, por causa do amor de Deus, por causa do amor de Jesus revelado na cruz do Calvário.
ele continua dizendo, né? Isso aqui é uma carta de Paulo para os nossos irmãos de Éfeso, né? Ele continua dizendo, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, em Jesus Cristo ele nos fez agradável. Em quem temos redenção pelo seu sangue, fomos remidos pelo sangue de Jesus, e remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, quem era pecador, o Senhor ele recebeu tudo, ou seja, tudo aquilo ficou para trás, pela graça dele, pelo sangue dele ficou para trás, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. Ou seja, ele não precisa de ninguém, não precisa de conselho de ninguém, a vontade é dele, o querer é dele, e ele faz conforme a vontade dele. E aí, para finalizar, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. No caso aqui, Paulo está dizendo deles e dos discípulos. Aí ele completa, em quem também vós estáis, depois que ouvides a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Ou seja, olha que coisa linda. Ele já tinha nos predestinado, ele já tinha esse propósito, e aí ele envia o Filho para testificar, e ele dá o Espírito Santo como garantia de sermos herdeiro dele. E a gente está com medo de quê? A gente tem medo de quê? O Senhor nos chamou, nos capacitou. O Senhor te chamou e te capacitou para você ser mãe, e ser mãe com excelência. Independente do passado, independente do que você passou, independente das tristezas, dos traumas, o Senhor te chamou e Ele tem te capacitado dia após dia para receber da parte dEle aquilo que te pertence. Por isso que eu li Hebreus 12 a partir do versículo 1. Não vamos ficar chorando, ai, mas é porque isso, é porque aquilo. Não vamos ficar nos lamentando, não, agarrado naquilo que não nos deixa prosseguir, agarrado naquilo que não nos deixa seguir. Teve vida difícil? Teve, eu também tive. Também tive de vida difícil, meu pai foi embora de casa, deixou minha mãe lá com 10 filhos, ela teve que se virar, não tinha a presença da minha mãe. Às vezes eu conto pro meu filho como que foi a dificuldade quando a gente era criança, ele fala, nossa mãe. E aí quando o pai dele fala alguma coisa, ele fala, não, minha mãe sofreu mais do que você, pai. Então assim, que isso sirva de exemplo para engajamento, para subida, para crescer, e não para poder te deixar para trás. Porque nós temos que olhar para o nosso passado e pensar que a partir de hoje nós temos o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas para mudar o nosso presente. Se eu errei com os meus filhos, eu sento, peço perdão. E agora eu não vou mais errar, vou buscar a presença do Senhor. Eu digo que filhos, ele não vem com um manual de instrução. Nós temos o nosso manual de instrução, que é a palavra do Senhor para nós cristãos. Mas a maioria das pessoas, quando tem o primeiro filho, às vezes não está na presença do Senhor, ou mesmo às vezes se está, não tem a maturidade. O primeiro filho, coitado, ele vem assim para poder nos ensinar. E não tem nada melhor do que aprender sendo mãe. Porque quando você é mãe, você tem a oportunidade de sentir aquilo que o Senhor sente. Quando nós somos mãe, temos a oportunidade de sermos mães ou pais, nós conseguimos entender o que é ser filho, o que é ser pai, o que é o amor de um pai. A gente consegue entender um pouco, assim, restrito, limitado, mas não conseguimos entender um pouco do amor de Deus, porque o amor de Deus ele é tremendo, e eu digo sempre que nós somos apenas uma gotinha d'água no imenso oceano que é o Senhor. Então a gente não vai ter toda a sabedoria do que é ser Deus, mas quando o Senhor nos permite sermos mãe, nós conseguimos entender o que é o amor ao máximo, o que é amar ao máximo. Ao ponto de quando os nossos filhos estão doentes, a gente querer estar doente no lugar dele. Ao ponto se algum filho
morrer, a mãe quer ir no lugar dele. A mãe deseja estar no lugar do filho, ela dá a vida pelo filho. Então nós sabemos que quem dá a vida pelos filhos é o próprio Deus. Então a gente consegue ser participante deste amor. Então quando o filho desobedece, o Senhor nos ensina muito. Aí ele fala, olha para você. Lembra quantas vezes você fez isso? E isso dói. E o Senhor está sempre nos dando oportunidade de aprendermos o amor dele através dos nossos filhos. Na experiência de ser mãe, nós aprendemos muito do amor de Deus. Então não deixe passar isso desapercebido. Errou? Volte atrás, peça perdão. Não deixe de passar desapercebido o chamado do Senhor, o propósito do Senhor. Como disse ali em Hebreus, correi com perseverança. Não fique agarrado no passado, agarrado no que te faz mal, no que te prende, no que não deixa você prosseguir, crescer. Usa os desafios da sua vida passada, as tristezas passadas, para poder correr para aquilo que já está proposto para você. Tem uma carreira proposta. É qual a carreira? Então, o Senhor tem vários propósitos para a sua vida. Um deles, para nós mulheres, é sermos mães. Mães de gerações abençoadas. Mães de gerações prósperas, de toda a prosperidade que existe no mundo, prosperidade na vida espiritual, prosperidade na vida financeira, prosperidade na vida conjugal, prosperidade na vida emocional. O Senhor tem tudo para nós, tudo para nos dar. Só que nós não podemos ficar estagnadas pensando isso, aquilo outro, não. Se você está com algum problema, busque ajuda. Busque ajuda, ore ao Senhor, o Senhor vai te mostrar pessoas que podem te ajudar, o Senhor vai trazer para você pessoas que podem te ajudar. E como mulheres do Senhor, mães abençoadas, nós temos que prestar atenção e sermos sábias, pedir a Deus sabedoria. Como nós vamos orar? Como nós vamos orar? Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? E quase ninguém faz essa oração. Senhor, eu quero ser resposta de oração na vida de outra pessoa. Quero ser resposta de oração na vida dos meus filhos, resposta de oração na vida do meu esposo, resposta de oração na vida de outras pessoas, de filhos que o Senhor pretende me dar, que não foram gerados de mim, mas que o Senhor pretende me dar no meu ministério, no propósito do Senhor. Não vamos ficar estagnadas, vamos correr com perseverança a carreira que já nos está proposta. Amém? Essa é a aula de hoje e amanhã eu aguardo vocês para o nosso bate-papo.